Infelizmente, o governo do Jair Bolsonaro vai se consolidando como um desastre ambiental. Um acerto dificilmente pode ser melhorado, mas a atual administração parece decidida a demonstrar que no setor do meio ambiente o erro pode ser sempre aperfeiçoado. Desde que o Bolsonaro tomou posse, a sirene ambiental já soou 3 vezes, no estouro da barragem de Brumadinho, a barragem da Vale, nas queimadas da Amazônia e agora no vazamento de óleo na costa nordestina. A resposta de Brasília foi errática nos 3 casos. Brumadinho mostrou que o Brasil não tinha aprendido nada com o flagelo de Mariana, que tinha acontecido pouco mais de 3 anos antes. Na esfera federal, o que se verificou é que a fiscalização de barragens continuava sendo muito precária. Aí o governo, recém-chegado, sem responsabilidade sobre o problema, prometeu agir, prometeu providências. Houve muito burburinho na ocasião em torno disso. Nenhum sinal de providência nessa área de fiscalização de barragens. Nós vamos voltar ao assunto quando tiver um outro acidente de grandes proporções. No caso dos incêndios na Amazônia, o governo questionou dados científicos, caluniou ONGs, rasgou dinheiro de doações internacionais, acionou as Forças Armadas só quando o fogo já estava atingindo o terno do Bolsonaro. E agora sobrevém esse vazamento de óleo. No intervalo de 2 meses, o governo conseguiu aperfeiçoar os equívocos dos episódios anteriores. Ele não montou um gabinete de crise, algo que tinha feito até no caso de Brumadinho. Descobriu-se que a pasta do meio ambiente tinha revogado em abril 2 comitês de reação a incidentes com óleo. E descobriu-se também que estava vago, havia 6 meses, o comando de um departamento chamado lá de Departamento de Emergências Ambientais do Ministério do Meio Ambiente. Ficou acéfalo esse departamento por 6 meses. E o plano de contingência foi acionado com 41 dias de atraso. Agora, voluntários limpam as praias do Nordeste sem equipamentos adequados. Quando começam a aparecer os problemas de saúde provocados por esse contato com o óleo, aí o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, diz, numa entrevista atrás da outra, que o governo fez tudo certinho, desde o início. E lá estão os voluntários, sem equipamentos, se lambuzando no óleo. E aí o ministro, não satisfeito, insinua que um navio do Greenpeace pode ter derramado um óleo, que ele diz ser óleo venezuelano, nas águas brasileiras. E lá da China, onde se encontra, o presidente Bolsonaro ecoa ao ministro. Para mim, isso foi um ato terrorista. Esse Greenpeace só nos atrapalha. O presidente comete o mesmo erro que ele tinha cometido lá no caso do incêndio na Amazônia, que ele também culpou as ONGs na primeira hora. E a Marinha Brasileira, que centraliza as investigações, ainda não identificou os culpados, nesse caso do derramamento de óleo. Mas o ministro e o chefe dele, o presidente da República, decidiram subverter até o brocardo. Mostram que é errando que se aprende a errar. A ideologia é o caminho mais longo entre um plano e a sua execução. Quem se perde em ideologia é o governo. Se sou governo, eu sou de direita, está ali à esquerda me atacando. Eu, como governo, preciso entregar o que a sociedade espera que eu entregue. Pouco se me dá se tem ONG do outro lado. Não, se eu entrego a mercadoria, eu serei avaliado pelo que eu entrego. O problema do governo é que ele está sempre procurando um demônio sobre o qual possa acomodar as suas culpas. Esse é o problema. Então, a mim também pouco importa se o plano de contingência era de ontem, de anteontem ou de 2013. Interessa que há acidentes ambientais e o governo precisa reagir a esses acidentes. Se não obedece ao manual que já existia desde 2013, precisa obedecer a alguma regra. Precisa entregar a mercadoria, precisa resolver os problemas. O interino Hamilton Mourão, como presidente interino, foi ele que acionou o Exército, não o Bolsonaro. Foi como presidente interino que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para faturar politicamente, seja lá o que for, visitou o Nordeste para falar de óleo. O Bolsonaro não fez reunião. E por que não fez? Por que não foi ao Nordeste? Por ideologia, porque ele enxerga o Nordeste como um
um núcleo de oposicionistas, ele não enxerga a população brasileira que reside no Nordeste, enxerga os governadores nordestinos, que são do PT, do PC, do B. É por ideologia que o governo peca. O governo precisa parar de escolher demônios e entregar a mercadoria, resolver os problemas. Pode até não resolver porque o problema é difícil, mas a sociedade saberá reconhecer que o governo está trabalhando se o governo trabalhar. Se o governo trabalhar em benefício da sociedade. O problema é complexo, esse problema do óleo. Não é um problema simples. E ele se torna mais complexo porque o governo é ineficiente.